Bom dia a todos e a todas. Eu sou Igor Sacramento, pesquisador em saúde pública pela Fiocruz. Estou com vocês aqui numa parceria com o Centro de Memória da Eletricidade para conversar sobre saúde. Desde o início da pandemia da Covid-19, nós estamos fazendo diversas lives com inúmeros especialistas de diversos campos do conhecimento, observando, analisando as configurações e as dimensões que a pandemia da Covid-19 vem tomando no Brasil e no mundo. Hoje nós vamos conversar com o professor e pesquisador Jean Segata, que é antropólogo, com a formação na graduação em psicologia e o mestrado e o doutorado em antropologia pela Universidade Federal de Santa Catarina. Atualmente ele é professor do departamento de antropologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e vem há muito tempo pesquisando as relações entre o humano, o animal, a saúde e os ambientes, e também as relações da investigação antropológica no contexto da cibercultura. Jean também participa de uma importante rede que se constituiu ao longo do ano de 2020, que é a Rede Covid-19 Humanidade, e nós também vamos conversar um pouco sobre a rede, quais são as contribuições que a antropologia vem dando e pode dar para situações como a antropologia e outras ciências sociais e humanas podem dar em situações como essa de crise sanitária global, como nós estamos vivendo. Só gostaria de lembrar também que o objetivo dessas lives, além de promover a circulação de conhecimentos e a divulgação científica, é também registrar para o futuro o que nós estamos vivendo no contexto contemporâneo. Já se prolonga a pandemia há praticamente um ano, então é importante a gente criar esse acervo de informações e de dados que podem e serão pesquisados futuramente. Mais uma vez, é um prazer contar com a presença do Jean. Vou convidá-lo para participar aqui da conversa. Eu vou lembrar que todos vocês podem fazer perguntas. Eu vou fazendo perguntas ao longo da nossa conversa, e vocês podem fazer perguntas para o Jean enquanto eu estiver fazendo aqui. Coloquem no chat e eu passo para ele. Bom, Jean, muito obrigado, em primeiro lugar, por aceitar o convite. É um prazer poder conversar com você, especialmente nesse contexto que a gente está vivendo da pandemia. Eu já falei um pouco sobre a sua trajetória, né? Assim, mas tem coisas que o Lattes não permite que a gente observe. Então, eu queria que você falasse um pouco do seu interesse pela antropologia e como é que se deu, e especialmente com essa pesquisa que marca tanto a sua trajetória nessa relação entre os humanos e os animais e os ambientes. Queria que você falasse um pouco como esse tema surgiu para você, de que maneira isso foi se dando ao longo do seu trabalho. Mais uma vez, muito obrigado por ter aceitado o convite. Bom dia a todos. Eu, na verdade, que te agradeço pelo convite e que me deixa muito feliz, e especialmente por um projeto que, como você mesmo falou, é um momento da gente conversar agora, mas é um registro também disso que a gente está vivendo. Então, um projeto de memória, um projeto de registro desses tempos tão impensados, na verdade, né, que a gente tem vivido e que certamente a gente vai precisar ainda digeri-los e tirar lições ainda por muito tempo. Então, estou muito feliz de fazer parte com vocês desse projeto. Tá? Bom, você me perguntou em relação às relações humano-animal. Você sabe que essa é uma história muito curiosa, tá? Eu vou resumi-la mesmo, mas ela tem uma certa interseção com tecnologias digitais e, ao mesmo tempo, com antropologia da saúde. Eu acho que quando eu comecei, eu nem fazia ideia que isso ia se converter como participação num campo que também ganhou um lugar na antropologia, que é esse das relações humano-animal, né? Mas eu vinha pesquisando tecnologias digitais, eu tinha feito etnografia no meu Orkut, em comunidade, no mestrado em comunidades do Orkut, tá? E
Dizer que fez o mestrado no Orkut fica, fica estranho, mas na verdade, no fim das contas, foi isso mesmo, né? Pelo menos um ano, de um ano dele estava conectado no Orkut, seguindo um pouco as pessoas e com um projeto que, na verdade, de alguma forma tinha a ver com isso, que memória também, porque eu estava justamente tentando entender como é que aquelas comunidades do Orkut estavam produzindo memória, né? Elas eram comunidades as que eu pesquisava de pessoas que tinham vivido numa cidade do interior, Londres, onde eu vivi, no interior de Santa Catarina. Os meus pais ainda vivem lá. E é uma cidade que tinha oficialmente pouco registro histórico mesmo, sabe? Mas lá, naquela comunidade, se reuniam pessoas que tinham vivido naquela cidade, que já não moravam mais lá, mas que começavam a contar histórias do passado. Olha, eu morava perto da prefeitura, que ficava no lugar tal, e assim as pessoas iam dizendo, não, mas a prefeitura não ficava lá, ela ficava em outra rua, você está se enganando, foi um tempo anterior. E as pessoas iam costurando, digamos assim, essas memórias da cidade. Bom, mas aí eu segui para o doutorado e eu comecei a fazer um trabalho de campo em pet shops e clínicas veterinárias. Eu estava justamente interessado no uso de tecnologias médicas que eram partilhadas entre humanos e animais. Na verdade, não só as tecnologias, mas as moralidades também, Uhum, né? uhum, E entre essas tecnologias, um conjunto mais amplo do que a gente pode pensar por tecnologias, não só os artefatos, né? Mas os discursos também, os diagnósticos, os tratamentos que começavam a ser partilhados. Isso começou por acaso. Eu tinha entrado no doutorado com um projeto de continuidade de pesquisa em redes sociais, mas eu fui morar num prédio onde a parte comercial dele eram várias pet shops, assim, com várias especialidades, nefrologia, cardiologia, ortopedia e assim por diante. E eu comecei a encontrar vários amigos com seus companheiros cães, gatos, né? E que estavam fazendo tratamentos, alguns com tratamentos, por exemplo, para depressão canina, outros para cães com ansiedade, assim por diante. E eu comecei a me perguntar então como é que estava emergindo essa coisa dessa partilha desses diagnósticos, né? De uma precisão, inclusive, de diagnósticos com exames laboratoriais indicando quantidade de colesterol, ou quantidade de glicemia, etc., que eram práticas da biomedicina muito voltada para humanos e que começavam a ganhar cada vez mais espaço na relação com os animais. E aí, obviamente, que as tecnologias digitais, de novo, elas apareceram porque ficou muito evidente para mim naquele trabalho de campo o quanto que as pessoas eram, digamos assim, Google informadas, né? Elas buscavam do Google, né? Elas pesquisavam em comunidades online sobre comportamentos animais, sobre doenças, sobre problemas psiquiátricos entre animais, e chegavam com esses diagnósticos para médicos veterinários que, inclusive, eram de uma outra geração, e diziam, olha, eu não sei se o senhor está acompanhando, mas eu tenho visto no Google muita gente falando sobre depressão canina. Aí o veterinário, puxa, e aí começava uma partilha de moralidades, porque, puxa, mas uhum, é verdade, eu noto que ele está bastante triste, se referindo ao cão. Então, tristeza, por exemplo, como um estado moral tipicamente humano, passava a ser partilhado, e isso se convertia em diagnósticos que eram encapsulados pela biomedicina, porque, no fim das contas, as pessoas saíam com uma receita para manipular fluoxetina nos laboratórios farmacêuticos e medicalizar os cães. Então, era esse conjunto um pouco ainda difuso de coisas que eram saberes, sei lá, que vinham da internet, que circulavam e que ganhavam o interior, né, daqui do sul do Brasil, sobretudo lá em Santa Catarina, onde fiz o trabalho de campo, mas que se convertiam também numa extensão dessa medicina baseada em químicos, né, da biomedicina, só que para animais. Então foi por aí, na verdade, que eu comecei o trabalho nas relações com animais. Tá? E depois, bom, depois eu passei a seguir mosquitos, tá? uhum, Que uhum, foi o trabalho que eu comecei a desenvolver quando
quando eu era professor da Federal do Rio Grande do Norte, no departamento de antropologia lá, eu tinha um projeto que era seguir animais pela cidade, só eu não sabia exatamente que animais que eu ia seguir. Eu não conhecia direito a cidade, eu não sabia direito que animais que eu poderia encontrar, mas o projeto era uma coisa mais ou menos aberta, assim, era como os animais fazem na cidade. Eu fiz um Facebook especialmente para isso na época e saí pela rua caminhar, sabe? E vendo onde tinham animais abandonados. Aí eu fazia fotografias e marcava essas fotografias, geolocalizava elas para depois criar um mapa, né, de onde tinham animais abandonados na cidade de Natal. Mas foi a época também do surto de Zika, né, 2014. E aí eu comecei a encontrar, na verdade, agentes de endemias procurando mosquitos. Bom, já que eu não tinha nenhum animal mesmo preferencial, eu vou procurar mosquitos com eles. E foi aí que eu comecei a trabalhar com, né, uma coisa que casou muito bem com o que eu vinha fazendo, na verdade, foi começar a trabalhar com políticas públicas que empregavam justamente tecnologias digitais para geolocalizar áreas consideradas como de risco, né, ou geolocalizar essas áreas aonde tem criadouros de mosquitos e assim por diante. Então, né, na verdade, a política pública estava fazendo oficialmente e de uma maneira bem construída aquilo que eu estava fazendo lá com as redes sociais. Estava mapeando um certo tipo de animal, mas nesse caso mapeando os insetos, mapeando os mosquitos, geolocalizando e produzindo mapas, né, de criadouros do município de Natal. E essa era a política pública que eu comecei, com a qual eu comecei a entrar nesse universo das epidemias, né? Depois disso eu me mudei para Porto Alegre e continuei num trabalho muito parecido aqui, só que aqui não só se mapeia os criadouros, como se faz, né, o mapeamento de DNA para saber que vírus que estão circulando. Então, são geolocalizados também vírus, você tem chikungunya, dengue, zika, febre amarela. Depois eu fui para a Argentina, num trabalho que estava começando a ser implantado em Buenos Aires, mais ou menos nessa mesma ótica de geolocalizar, né, e usar o Google Maps como uma ferramenta para expor, né, o que eram consideradas áreas de risco e assim por diante. E foi nessa que eu, então, comecei a unir essas relações com animais, as epidemias, as contaminações, mas também essas políticas de segurança baseadas em tecnologias digitais, né? É muito interessante a trajetória e também o sentido que você que agora é possível ver que, infelizmente, eu não li sua dissertação e nem a sua tese, embora tenha visto os artigos, alguns artigos. Eu acho que Lontras no Orkut, se eu não me engano, Sim. que eu li, enfim, eu já passei com meus alunos, né, há algum tempo, que gostam de trabalhar com a etnografia, nos espaços virtuais, etc. Enfim, é bem interessante, mas é muito legal como você mostrou uma certa coerência nessa trajetória e nessa de pesquisa. O que eu queria te perguntar já de início, assim, é de uma das dimensões da própria pandemia é a sua ampla escala, né? A sua escala global e que coloca inúmeros desafios de como lidar nesse nível de escala. Você, quando Uhum. estava contando aí a sua experiência em Natal, no projeto, né, que envolvia acompanhar os agentes de endemias e, em relação aos mosquitos, no contexto da explosão da Zika no Brasil, etc., mostra uma dimensão local, né, do trabalho etnográfico, antropológico, etc. A minha pergunta, né, é como conciliar, ou se é possível conciliar, ou qual que é o lugar da antropologia em crises sanitárias de dimensão tão mundial, globais, etc. Né, queria que você falasse um pouco disso, assim, né, de quais são essas escalas, né, são escalas diferentes, a dimensão global e a dimensão local, e de que maneira que a antropologia pode ajudar nesse jogo de escalas.
Acho que não é só uma pergunta, na verdade, isso é realmente um desafio com o qual a gente está lidando, porque você falou da rede Covid Humanidades e a gente está fazendo a pesquisa, mexendo, na verdade, até com duas grandes escalas, porque a gente está fazendo o trabalho de campo praticamente todo online, né? Praticamente todo por meios remotos. Bom, ou seja, até por mensagens e ligações de telefone, às vezes por outras plataformas, Zoom e assim por diante, mas também acompanhando as pessoas em redes sociais e WhatsApp e assim por diante. E aí a gente está jogando com duas grandes escalas, na verdade, a da pandemia e a da própria internet. Então, é um duplo desafio aqui que eu vou tentar dizer como é que a gente tem tentado lidar, na verdade, tá? Pois é, uma das primeiras insistências com a qual a gente tem lidado, com a qual a gente tem conversado, é justamente de, digamos assim, descolonizar o próprio discurso da pandemia. Porque, primeiro, a pandemia ela Uhum, começa muito vírus-centrada, né? Você tem uhum, toda uma narrativa em volta de coronavírus, coronavírus, coronavírus. Bom, é claro que uma infecção ela é provocada por um vírus, mas não é o vírus que define uma pandemia, não é o vírus que define também a escala, digamos assim, né, do evento crítico que a gente está vivendo. Né? São as práticas que nós temos, uhum, são as uhum, vulnerabilidades, são as formas de exposição, são vulnerabilidades, sejam elas socioeconômicas, sejam elas de políticas de Estado e assim por diante, que nos colocam mais ou menos, né, expostos ao vírus. Então, não é o vírus em si, mas é um conjunto muito grande de condições materiais, de discursos, etc., né, que dão, digamos assim, condições para que o vírus faça a sua parte, que é contaminar, digamos assim, sabe? uhum, Então, a gente primeiro tentou sair um pouco desse lugar de centrar o debate todo no vírus e ver, né, quais são essas condições locais, materiais e discursivas, etc., né, que facilitam, né, a contaminação. O segundo ponto em relação a isso que eu falei, assim, de descolonizar a pandemia, é tentar realmente entender que pandemia também bom, é um termo da epidemiologia que uhum, descreve uma certa escala do fenômeno, e nesse caso já tomou, obviamente, em 3 meses, já era uma escala global. Só que a gente tem que entender que uma escala global não é sinônimo de universalidade do fenômeno. E essa diferença a gente tentou pautar muito. Ou seja, a pandemia, na verdade, é uma escala universal para um conjunto de surtos, né? Cada um desses surtos com intensidades diferentes, com qualidades diferentes. Na verdade, pandemia assim, é um abstrato que serve para descrever que muitos surtos estão acontecendo ao mesmo tempo, com muitas intensidades, né, variedades, qualidades, facilidades ou dificuldades e assim por diante. E que o trabalho da antropologia não é dar conta desse abstrato total, mas é dar conta de entender esses surtos locais, como é que eles ganham condições de continuar existindo, como é que localmente as pessoas dão sentidos para risco, né, para cuidado de si, para cuidado coletivo, como é que essas pessoas estão calibrando, digamos assim, né, a sua vida no meio dessa situação generalizada de virtualmente estar contaminado. Então, na verdade, acho que o trabalho antropológico ele exige a gente olhar esse lugar menor, esse lugar mais localizado. O Rosenberg, naquele livro sobre epidemias, um clássico, 30 anos, né? Eu acho que ele é bastante preciso da dificuldade que tem as ciências sociais de uma maneira geral, mas talvez a antropologia em particular, nessas situações de eventos críticos. Porque, veja, como eu falei, né, a narrativa centrada no coronavírus, as políticas internacionais de controle uhum, do vírus, né, e a velocidade, a escala com qual o fenômeno vai tomando conta, né, digamos assim, de todos os territórios, né, no mundo, faz com que a gente reaja, digamos assim,
muito rapidamente ao fenômeno, como é que eu vou dizer assim, trazendo de cima para baixo esses discursos centrados no vírus, esses discursos internacionais, as métricas internacionais. Eu me lembro de como que a gente imediatamente começou a classificar certos grupos como sendo de risco, certos grupos como sendo menos vulneráveis, ou seja, suplantando de um contexto para outro, né, escalas que eram propriamente locais. Mas, bom, já que está acontecendo no mundo inteiro, então acaba fazendo essa escorregada entre a escala de algo que acontece em todo lugar e a ideia de que acontece em todo lugar da mesma forma. E não acontece em todo lugar da mesma forma. Então, a dificuldade que a gente tem nesses eventos críticos de prestar atenção nos discursos e nas práticas e nas materialidades que são culturalmente situadas, né, que são localizadas. A gente acaba consumindo, né, esses discursos que são, digamos, universalizantes. Então, a gente tem hoje um desafio, por exemplo, em termos antropológicos, que é descolonizar, por exemplo, né, todo a narrativa centrada no vírus, a narrativa biomédica e das soluções biomédicas para ela, né? Sendo que, como eu dizia antes, é óbvio que o vírus é um protagonista, porque afinal de contas ele que pode provocar a infecção, mas assim a gente precisa olhar quais são as condições sociais, né? Ou seja, num país como o nosso, onde a gente tem uma economia que não dá conta de si, que as pessoas têm que se expor a situações de trabalho, têm que se expor a um ônibus lotado, né, para ir para o seu trabalho, porque uma grande parte da população foi convertida em serviço essencial, sabe? Esse tipo de coisa não está no vírus em si. Ou seja, não, a gente precisa olhar, digamos, quais são essas outras, bom, a gente poderia chamar de agravantes, a gente poderia chamar de vários termos para isso, né? Mas é esse universo de coisas que está para além do vírus que faz com que uma pandemia ganhe, né, realidade. Não, é muito interessante isso. Eu estava aqui, quando você falava, anotei várias perguntas para te fazer. E a primeira delas, na verdade, é um pouco para você explicar como que se constituiu essa rede Covid-19, humanidade, e se ela tem alguma relação com a rede Zika, que também foi constituída, né, junto da crise, né, da Zika, que participam várias instituições e vários pesquisadores do campo das humanidades também. Queria que você falasse um pouco dessa rede Covid e se ela tem ou não alguma relação com a rede Zika Humanidades também. Não, com toda certeza. No comecinho do mês de abril, final do mês de março, começo do mês de abril, eu fui contactado pelo pessoal do MCTI, mas também por intermédio justamente do Gustavo Mata, que é quem coordena a Rede Zika, né? Não só ele, mas também o pessoal do Instituto Brasil Plural, da UFSC, né, um dos INCTs do Ministério da Ciência e Tecnologia, que já tem mais de 10 anos de trabalho, sobretudo com saúde entre populações indígenas. A Fiocruz, de uma maneira geral, não só o Gustavo, pela Escola Nacional e pela Rede Zika, mas também a Denise Nassif, pela René Rachud, de Belo Horizonte, pessoal de Pernambuco também, Camila, pessoal da Bahia, pessoal das outras unidades do Rio de Janeiro mesmo, Sérgio Rego, e assim por diante, um conjunto de pesquisadores da Fiocruz. Bom, eu aqui da URGS, fomos chamados pelo pessoal do MCTI para a gente responder uma encomenda sobre impacto social da pandemia de Covid, né? Na verdade, foram, se não me falha a memória, são 13 encomendas no total que o MCTI passou a desenvolver, que envolve vacinas, envolve EPIs, envolve mapeamento de vírus, uma série de temas, e a única que avalia, né, digamos assim, os impactos sociais é a Rede Covid-19 Humanidades. E ela tem uma inspiração, não tenha dúvida, fortemente
buscada no trabalho da Rede Zika, né? Que é um trabalho fantástico de 4, 5 anos já, Uhum. né? Por aí. Com um conjunto fantástico de trabalhos. Eu acho que a gente deve, obviamente, à Rede Zika, né, uma grande parte, né, hoje do conhecimento, da memória e do conhecimento que a gente tem sobre, né, o que foi e o que tem sido, né, a Zika no Brasil, porque a gente não pode esquecer que essas epidemias se encontram, né, e que essas epidemias elas não terminam nos registros oficiais de quando, né, as portarias saem Sim. dizendo agora não temos mais pandemia, agora não temos mais epidemia. Não, a Zika ainda existe corporificada nas experiências das pessoas, sobretudo corporificada de forma gendrada nas experiências de mulheres que além de mães, se tornaram cuidadoras dos seus filhos com microcefalia, que ainda estão, né, ativamente buscando tratamentos, cuidados, acompanhamento, mas também estão buscando direitos, né, para as crianças atingidas, né? Essas crianças estão crescendo, ou seja, né, a pandemia, a Zika, a epidemia, ela ainda existe, né, de maneira experiencial, corporificada. Eu ainda continuo conversando com os meus amigos, com informantes, como às vezes se costuma dizer na antropologia, lá de Natal, por exemplo, foram atingidos por chikungunya em 2015 e que ainda sentem dor nas juntas. Já são 5 anos. Ou São seja, 5 anos. nem chegou a se decretar oficialmente uma epidemia de chikungunya no Brasil, mas ela existe nos corpos dessas pessoas, sabe? E é isso que muitas vezes não é capturado, digamos assim, por outros mecanismos, né? Senão muitas vezes por essas iniciativas que intersectam a epidemiologia, mas também os estudos sociais, né, e antropológicos, né? E é nesse sentido que a Rede Zika, obviamente, foi uma inspiração e tem sido uma inspiração, e obviamente contando com o trabalho de vários pesquisadores da Rede Zika, da própria Rede Covid Humanidades, né? A Denise, o Gustavo, né? Ontem mesmo tive reunião com o Gustavo, a gente falando de próximos passos, né? Da Rede Covid, avaliar o impacto agora da chegada da vacina, ou da não chegada ainda, ou da demora dela, tá mais para não chegada ainda, né? E como uma parte que a gente precisa, inclusive, desdobrar agora do trabalho, né? Não era um objetivo previsto lá no início do projeto, até porque no mundo ideal a gente não imagina que seria tão problemático assim, né, fazer com que a vacina chegasse às pessoas uma vez que ela estivesse disponível, né? Mas as desvontades realmente nos surpreendem a cada dia e agora a gente estava se reunindo para tentar entender como é que vai ser esse processo também com a vacina. E o modelo de fazer essa pesquisa em rede também tem nos ajudado muito, tem nos ajudado inclusive para essa escala que a gente falava antes, que você me perguntava antes, sabe? Porque, por exemplo, a Rede Covid Humanidades, por meio dessas parcerias com várias unidades da Fiocruz, mas também com a Unicamp, com a UNB, com a UFSC, Brasil Plural, com a UFRN, com a Unidade, que é a Universidade do Interior de Santa Catarina, e assim por diante, a gente tem presença em 12 estados, em capitais, mas também em interiores, e aí a gente consegue ver as muitas pandemias que coexistem, na verdade, sabe? Né? Há lugares onde há um negacionismo bem acentuado, há lugares onde há certas estruturas que funcionam, há lugares onde parece que nem existe pandemia, porque as pessoas simplesmente voluntariamente ignoram, né, o evento que está acontecendo, mas não só voluntariamente ignoram, que é isso que, na verdade, que eu te dizia antes, que a gente está tentando entender, mas que sentidos são esses de cuidado, né, de risco, né, que fazem com que as pessoas calculem as suas atividades cotidianas a ponto de quase como se não existisse problema acontecendo. Então, né, o que é isso? A gente precisa entender, né, como é que as pessoas representam esse cenário todo, né, para si ou para os seus coletivos mais imediatos. E isso, né, trabalhar numa escala dessa tem sido possível justamente, né, porque a gente também traz esse modelo muito próximo da Rede Zika para poder atuar com uma grande equipe. Nós somos mais de 90, somos 96 pesquisadores na rede,
Covid-19. Então, né, é assim que a gente consegue ver essas muitas pandemias acontecendo ao mesmo tempo. Não, muito interessante essa dimensão do próprio trabalho em rede e o quanto ele permite uma diversidade de resultados, de olhares, né, sobre essas muitas pandemias, como você colocou, essas múltiplas relações, e relações que são inclusive de moralidades, né? Você falou no início um pouco sobre isso, e agora que você volta a essa questão das moralidades como uma forma de mediação fundamental no modo como grupos se organizam em relação à sua percepção de risco, sua percepção em relação à gravidade da pandemia, o negacionismo, etc. A mim me parece que a dimensão moral, e particularmente das moralidades, tem sido fundamental no agenciamento, na mediação desses comportamentos. Uma das coisas que me chama a atenção nesse regime de moralidade tem a ver com as nomeações, né? Como aglomerações, por exemplo, que é um termo que, embora a gente saiba o que a gente nunca usou tanto quanto no ano de 2020, talvez seja a palavra mais dita em 2020, mas também que aglomeração? É aglomeração quando tem festas, mas não é aglomeração nos metrôs, ônibus, BLTs lotados, etc. Quando é aglomeração e quando a festa também é clandestina, né? Que são expressões que vêm sendo usadas eu queria, aí é uma curiosidade, né, saber se vocês vêm acompanhando também esse registro de moralidade, até mesmo nas posturas de algumas, eu não diria de políticas públicas, porque a gente não teve, no contexto da Covid-19, uma política pública, sobretudo federal, efetiva em relação a normas de condutas, etc. Tal, mas eu diria condutas, especialmente nos setores privados, né? A gente, nesse contexto, as recomendações foram fundamentalmente dadas e marcadas pela mídia, né? Pela mídia Uhum. privada, etc. Não, o Estado não ocupou esse lugar das campanhas, como a gente observou na pandemia de influenza H1N1, como a gente Sim. observou, né, em outras epidemias e pandemias, o lugar do Estado na promoção de campanhas e de formas de cuidado, controle da população, etc. Queria que você falasse um pouco disso, tanto dessas nomeações e desse esvaziamento do próprio Estado ou uma negação, uma retração do próprio Estado em relação a isso, dando um espaço para grupos privados ou de interesses particulares, etc., ocuparem esse espaço no governo das moralidades e das condutas corporais. Queria que você falasse, Uhum. não sei se a pesquisa já permite observar esse tipo de questão, ou se eu estou falando, enfim, é uma Não, divagação. não. É, claro, a gente ainda está num processo realmente difícil de avaliar essas questões mas sobretudo a gente tem estado atento a elas. E eu vou te dizer assim, como é que isso aparece em vários momentos. Por exemplo, a aglomeração é uma discussão que eu já fiz mais de uma vez com alguns colegas que são ligados às artes. A gente tem trabalhado também com o impacto da Covid entre Uhum. artistas, e é muito interessante porque quando você falou, me veio à mente uma frase que não sai da minha cabeça, que na verdade virou até, né, o início de um artigo que está em avaliação, que é assim, ó, o que sempre moveu nós artistas, diz uma colega do teatro, foi justamente poder juntar as pessoas para celebrar a alegria, para fruição e etc. E o que sempre nos moveu hoje é uma conduta é, que se tornou demonizada, né, com a categoria aglomeração. Uhum. Então, Uhum. isso me chamou a atenção já, e essa fala dela foi lá do mês de junho ainda, faz bastante tempo, né? Mas me impactou bastante, né? De como é que a gente cria realmente essas moralidades para certas práticas a partir de discursos que muitas vezes encapsulam, digamos assim, né?
certas condutas numa moralidade que se torna hegemônica, né? E que, ao mesmo tempo, realmente, como você diz, não captura a outra, porque o BRT está cheio, porque o ônibus está cheio, né? E aí não é aglomeração. Uhum. Então, uma outra coisa que lá no artigo que a gente trabalhou, eu chego a trazer, é relembrar um pouco, por exemplo, de um antropólogo norte-americano, Marshall Salins, né, do que ele fala de cultura e razão prática, né, no texto, no livro Cultura e Razão Prática, a dificuldade que a gente tem, por exemplo, de dissociar o próprio utilitarismo como sendo um guia moral, uma cultura própria, né, do Ocidente capitalista e assim por diante. Né? A gente não demoniza o ônibus cheio porque a gente vê uma razão prática, né, uma razão Uhum. utilitária, porque Uhum. essas pessoas elas já foram convertidas em serviço essencial e assim por diante. Né? Mas, ao mesmo tempo, né, as práticas, digamos assim, lá no texto, Salins fala aquelas que são tidas exóticas, como comer cachorro ou sei lá o quê, né, que chamaria a atenção, essas, né, o aspecto não utilitário salta aos olhos e a gente se sente à vontade para fazer as condenações ou quaisquer outras análises, né, simbólicas sobre o que está acontecendo. Então, realmente, esse é um desafio bastante complexo, sabe? A gente abrir essas caixas e pensar muito situacionalmente. Porque, por exemplo, os artistas realmente têm. Se a gente volta para a trajetória do que é a arte no Brasil, a gente tem vários problemas, né? Primeiro, porque, assim, historicamente já é uma população que sofre inúmeros preconceitos pela sua prática. Primeiro, eles não são vistos como trabalhadores, muitas vezes. Né? O artista no Brasil, historicamente, era visto como vagabundo, né? Ou Uhum. Uhum. pervertido, ou qualquer outra coisa nesse sentido, mas já era moralmente condenável ser artista, sabe? E não que isso tenha se desfeito completamente. Né? E, sobretudo sobre certas populações de artistas, sobretudo sobre mulheres e assim por diante. Segundo, né, há uma dimensão oculta do trabalho artístico que é de obliterar, por exemplo, o que está por trás do palco, por exemplo. Né? Para uma companhia de teatro funcionar, bom, às vezes você tem um monólogo ali na frente, então você está vendo uma pessoa ali, mas você está se esquecendo que tem dezenas, né, fazendo com que aquilo tudo aconteça. Tem todo uma ampla rede que faz funcionar o trabalho das artes, que foi diretamente impactada com a pandemia, e que, veja, né, nas classificações do que importa e do que não importa, os artistas foram os primeiros a serem condenados. Não, Uhum. fecha Uhum. tudo o que tem a ver com artes, porque isso aí não é útil, não é importante, ou qualquer coisa assim. E ainda hoje, obviamente, tem sido um setor que ainda tem muita dificuldade para se restabelecer, mesmo com adaptações ou da forma que é possível, tem tido muita dificuldade. Não se mediu esforços, por exemplo, eu vejo aqui em Porto Alegre, até com apoio da própria mídia, obviamente, não se mediu esforços para voltar ao Grenal, para voltar ao futebol, da maneira que fosse, né? Mesmo tá, os estádios não tem torcida, mas a gente sabe que as torcidas se encontram nos arredores dos estádios, né? Que o que foi chamado de aglomeração continua acontecendo. Então, por exemplo, certas práticas elas voltaram, mesmo que elas saiam daquela portaria nacional do que são os serviços essenciais, né? Elas voltaram. Terceiro, tem uma outra coisa em relação a artes que vai para além da pandemia, né? Mas que a arte realmente é tratada, por exemplo, como fruição, como contemplação, etc. E ela não é vista como produção de conhecimento. Sabe, eu acho que isso é um, Uhum. é, é um Uhum. amálgama que vem da filosofia, que divide talvez a estética e divide a epistemologia ou a analítica por um lado, né? E entende que conhecimento está aqui na epistemologia e que aqui na estética é fruição. E Uhum. não, a arte é uma forma, como a escrita, como a ciência, como qualquer outra, é uma forma de representação e como representação é uma forma de produção de conhecimento Uhum. também. Então, assim, a gente deixa mais uma vez, né, de valorizar o potencial da arte como formadora, como produtora de conhecimento e também, inclusive,
se a gente for levar para um outro caminho que diz respeito à pandemia, a gente deixou de aproveitar a arte como terapêutica, inclusive. Porque assim, ó, a gente poderia ter tido um isolamento, poderia ter tido essa situação de ansiedade, de angústia, de incerteza, pelo menos mitigada e minimizada se a gente valorizasse o trabalho artístico, se a gente, por exemplo, ao invés de circular fake news ou qualquer outra coisa, a gente criasse canais para que se circulasse práticas artísticas, teatro, música e assim por diante. Se a gente tivesse, por exemplo, um governo que, ao invés de dizer que os Exatamente. livros têm muita coisa escrita, que ele Exatamente. difundisse, né, a cultura da leitura, a cultura artística, que isso certamente aliviaria também muito mais a vida da gente, né, do que ficar procurando fake news em redes sociais e criando ansiedades assim por diante. Então, nesse quesito, eu acho que aglomeração, em particular, é um termo moralmente é, complicado, porque ele sempre faz aparecer como conteúdo para aglomeração as práticas das artes, mas não está vendo, por exemplo, sei lá, o shopping aglomerado. Ah, mas a gente mediu a Uhum, temperatura uhum. na entrada. Tudo bem. Sim, outro dia eu até brinquei, eu fui no supermercado e para entrar eu passei pela entrada do shopping, o supermercado que fica dentro do shopping, passei pela entrada, mediram a minha temperatura, estava com 33 graus. O cara olhou para mim, não, tá 33, pode ir. Eu disse, tem certeza? Ele disse, claro. Eu disse, mas 33? Você está me vendo mesmo? Será que eu estou vivo? Daí ele deu uma risada, não, não, não pode ter febre. Sabe? Se Então, vocês- Com 23, 33 tá tudo bem. 30, mas como que alguém está com 33 graus, sabe? Não pode. Então, não, vai lá, tá tudo certo. Mas também, né, não se dão por conta do quanto que isso é teatralmente, Sim, né, sim. uma coisa sem sentido, né? Qualquer um que toma um antitérmico, mesmo com febre, mesmo potencialmente doente, entra, porque vai baixar a temperatura, sabe? Então não é uma medida que vai fazer qualquer coisa. Eu já até brinquei no Twitter, eu disse assim, olha, alguém aqui me diz se conhece alguém que ficou barrado numa porta de shopping, porque até hoje eu não vi. Então, né, mas isso não é lido como aglomeração. Né? O ônibus cheio, como você falou, não é visto como aglomeração. Quando fala aglomeração, pensa nos trabalhos ligados à arte, por exemplo. Então, é Uhum. óbvio que tem uma certa categoria que passa a ser estigmatizada com certos termos moralmente pesados, né? Outra coisa que, em relação a isso, né, da gente pensar de novo a complexidade que é uma pandemia. A gente tem trabalhado, me chamou muito, né, o fato dos colegas que estão trabalhando na equipe com entregadores Uhum. de Uhum. alimentos, com bicicleta e moto, mas sobretudo os entregadores que fazem entregas por meio de bicicletas. No começo eles estavam todos assustados, os colegas, porque eles diziam, olha, eu não sei o que está acontecendo, o pessoal, acho que eles não estão dando bola para a pandemia. Mas como que não estão dando bola para a pandemia? Eu pergunto se eles estão se cuidando e a primeira coisa que eles me dizem é claro que sim. Né? Eu comprei capacete, eu boto cotoveleira, eu boto não sei o quê, eu respeito as leis de trânsito. Não, mas o coronavírus? Coronavírus. Você já andou de bicicleta aqui em Porto Alegre? A gente lida com a morte todo dia. Então começou a aparecer como é que é outros cálculos de risco que não, que a gente estava vendo de uma outra forma, Uhum. estava vendo, pô, essas pessoas estão andando na rua fazendo entregas de casa em casa e manipulando sacolas com alimentos, então elas são potencialmente contaminadas ou potencialmente expostas à contaminação. E elas, na verdade, não estão só potencialmente expostas ao coronavírus, elas estão efetivamente expostas, né, a um trânsito hostil, elas estão efetivamente expostas a uma falta de políticas sérias ainda, né, para a educação de trânsito e assim por diante. Né? A gente teve uma cultura de multas e um código de trânsito que minimamente funcionou entre o final dos anos 90 e Uhum. início dos 2000, mas que a gente sabe que efetivamente não mudou a conduta de muitos motoristas e assim por diante.
A mesma coisa quando a gente começou a trabalhar com os motoristas de Uber, né? Os relatos que os colegas trazem são fantásticos, assim. Desde aquele, desde aqueles relatos negacionistas, a gente está aí tem que trabalhar mesmo. Uhum. Isso aí é só uma gripezinha. Entre os relatos que mostram assim o quanto que a ilusão do MEI, né, da microempresa individual e de eu não sou mais desempregado, a ilusão de eu ser um empreendedor porque eu tenho um MEI, né, Exatamente. ela é complicadíssima porque as pessoas nos dizem, olha, eu fico 12, eu fico 15 horas no trânsito, ou na bicicleta também, tá? Uhum. Para poder ganhar o mínimo para conseguir pagar o MEI e me sustentar, ou seja, um trabalho que é feito no limite, sem descanso, sem alimentação adequada, né? E muitas vezes exposto, obviamente, às contaminações. Você tem aqueles motoristas que dizem, olha, eu faço uma corrida e volto para casa, eu só faço na área da minha casa e volto para casa, troco a minha roupa e aí eu faço uma nova corrida porque eu tenho medo de me contaminar e contaminar o próximo passageiro. Mas você também tem aquele que, essa é uma outra expressão que saiu num artigo de um colega que também está em avaliação, né? Ah, o hospital é a nossa nova baladinha, sabe? Em referência a motoristas que agora passaram a posicionar os seus veículos nas imediações dos hospitais, porque há um fluxo grande de Dito, pessoas né? nos Uhum. hospitais. E é a nossa nova baladinha, diz o motorista, sabe? Então você tem, né, é muito complexo, porque você tem uma mistura de sentidos distintos, né, de risco, de contaminação, de exposição, de cuidado, mas você também tem uma mistura de uma polarização política, né? Eu comecei a ouvir cada vez mais com frequência, desde agosto foi a primeira vez que eu ouvi, mas de lá para cá cada vez mais com frequência, a expressão que é escrita toda junta, os fica em casistas, Uhum. Uhum. sabe, como uma categoria acusatória que mistura a política genocida, né, de extrema direita, né, com as práticas de cuidado, os fica em casistas, como uma categoria acusatória. Ah, não dá bola que esse aí é um fica em casista, Existe. sabe? Fica em casista. E aí eu comecei a me dar por conta o quanto que há essa complexidade, sabe? Que mistura, obviamente, uma incorporação também, né? Desses discursos do próprio governo. E aí, desculpa, eu me alonguei, mas como Tem você problema. mesmo disse, não tenho dúvidas, assim, ó, diferentemente de Zika, de chikungunya mais recentemente, né? Mas do que foi que tem sido HIV/AIDS, do que tem sido outras ISTs e assim por diante, eu não vejo, por exemplo, minimamente um material informativo do governo federal para Uhum. práticas de cuidado. Uhum. Você não tem. O que tem hoje reproduzido aí como cartaz de use máscara e não sei o quê, começou a ser difundido realmente pela mídia, Uhum. né? Então, assim, esses anúncios pequenos apareciam nesses conglomerados aí, nesses consórcios de mídia e começaram a ser reproduzidos por iniciativas municipais, por iniciativas privadas e assim por diante. De fato, o canal oficial de informação acabou sendo muito ambiguamente, o que é muito perigoso, a gente precisa Sim, avaliar sim, isso, acabou sim. sendo a mídia, a grande mídia privada, etc. E eu digo que é muito perigoso porque aquele conjunto de questões que tu tinhas me mandado, que vocês tinham me mandado no e-mail, uma das coisas que me chamava a atenção na pergunta era como que a saúde foi se tornando um problema de segurança internacional. Uhum. E é Uhum. isso que eu vejo acontecendo realmente aqui, essa encapsulação, né, do que é uma política de cuidado, do que é uma política de saúde, sendo convertida num problema de segurança. Isso, Tá? isso. E isso responde por uma vontade que, tenha certeza, o que está na mira é o SUS. Porque internacionalmente, ou pegar o que é o modelo internacional para esse tipo de política, de converter saúde em segurança, são os Estados Unidos, né? Onde não tem um sistema de saúde única e de saúde pública, aonde você tem o quê? Uma mega indústria, como é que é? Atuarial, né? Ou seja, uma mega indústria de venda de seguros, que inclui seguros de saúde.
né? Você compra seguro de saúde, você compra seguro para vida, seguro patrimonial e etc. É tudo a mesma coisa. Ou seja, é uma vontade, eu acho que cada vez maior, de desestabilizar as estruturas de Estado, as estruturas de políticas públicas para a saúde, para converter tudo isso em um problema de segurança. Por fim, o problema que está ligado a essa questão de converter saúde em segurança é um problema histórico, né? Na verdade, se você pega as campanhas de erradicação de doenças, sobretudo as vetoriais, você tem campanhas que são altamente militarizadas, são campanhas que começam justamente com a invasão dos Estados Unidos a Cuba, na independência de Cuba, depois a constituição do Canal de Panamá, e aí por diante sempre foram atitudes militares. A gente tem uma gramática militar que se confunde com a gramática epidemiológica, porque a gente fala em combate, a gente fala em campanha, a gente fala em avaliar territórios, em monitorar, em lutar contra o vírus é inimigo, né? É uma luta, combater, blá, blá, blá. É toda uma gramática de guerra mesmo, sabe? Que é remodelada agora nesses modelos de segurança que são talvez mais sutis, né? Mas que não deixam de ser modelos que erguem fronteiras, né? Fronteiras entre humanos e outras espécies, fronteiras entre diferentes culturas, fronteiras entre estados-nação. Então, você começa, né? Desde o começo da pandemia, a gente teve uma mescla, né, entre estados que são já estigmatizados. Então, não queremos chineses entrando, não queremos venezuelanos. Qual era o problema com a Venezuela para fechar a fronteira com a Venezuela? Sabe? Quando o maior contingente de contaminados no início da pandemia era os Estados Unidos e os voos estavam liberados. Né? Na Venezuela tem que fechar a fronteira. Ou seja, a gente vê realmente uma mistura, né, de conversão, de xenofobia, né, de um imaginário terrorista, né, etc., misturado com a contaminação com patógenos, sabe? Então, as políticas de biossegurança, elas acabam se convertendo realmente em duas grandes coisas. Uma, em políticas que favorecem o capitalismo em muitas vertentes, porque favorece a venda de seguros, mas também favorece, por exemplo, um super lobby do agronegócio. Pô, assim, a China consome 60% do gado bovino produzido no Brasil. A China consome quase 60% dos porcos criados em confinamento no Brasil. A China consome quase 60% dos frangos produzidos no Brasil. Mas a culpa pela pandemia é a sopa de morcego. Exato. Que é uma prática cultural fora dos circuitos capitalistas globais, né? Fora dos protocolos internacionais da biossegurança. Então, o que é a própria OMS, né, quando se pronunciou, por exemplo, sobre as asinhas de frango contaminadas que foram para a China, não, diz a OMS, a carne é segura para ser consumida, não se preocupem. Mas não pautou, por exemplo, toda a degradação que o agronegócio que faz aquela asinha virar uma mercadoria produz. Não pautou, por exemplo, o contingente enorme de trabalhadores nos frigoríficos que tem se contaminado e que são quase sempre migrantes e que são mão de obra indígena e assim por diante. Isso aí não foi pautado pela OMS, sabe? Por quê? Não, porque é produzido dentro de protocolos. Então, essa ideia de protocolo, ela é muito perversa. E é assim que a gente tem, como é que volta aquela tua questão? Aglomerado, né? Porque a gente está aglomerando, tá seguindo os protocolos, né? Seguindo a distância e passando o álcool gel ali na entrada do shopping, etc, etc, etc. Então, ela favorece favorece as corporações capitalistas em muitos níveis, tá? A sugestão de que elas seguem protocolos e de que as pessoas na rua devem ser demonizadas. A senhora que toma chá para se prevenir, né? Aí ela é considerada negacionista, um vetor contaminante, potencialmente perigosa, né? O morcego que é comido na China e que também não é caçado no meio do mato, tá? Só para ficar bem claro, civeta, morcego, essas coisas são criados também em cativeiro dentro de regimes sanitários, tá? Mesmo que atendam a práticas mais culturalmente situadas, mas esses são demonizados, né? O agricultor lá do interior que bota a mão no teto da vaca, ele é uma bomba,
patógeno, onde é que já se viu botar a mão no teto da vaca para tirar leite? Porque leite que é bom é aquele que é tirado com uma máquina, que é um Nossa. protocolo sanitário de novo, que é pasteurizado e etc, etc. Ou seja, né, as políticas de biossegurança viraram uma política internacional de relações entre humanos, mas também entre espécies, e que favorece fortemente, né, a hegemonia capitalista, né, centrada em práticas biomédicas e que exclui cada vez mais as práticas culturalmente situadas, sejam alimentares, sejam de relação e sejam de cuidado de si. Jean, eu não queria tomar muito seu tempo, mas eu tenho mais algumas perguntas. Vou fazer mais uma, Fica super à porque vontade. assim, não, é um tema muito interessante, e sobretudo pela abordagem que você traz, assim. Então eu estou aqui ao mesmo tempo, eu tô te ouvindo e anotando muitas coisas, assim, porque é muito interessante o modo como você aborda. E essa, né, pergunta que eu estava, né, que fiz ali, né, que troquei por e-mail, eu e Matheus, tá, Uhum, era em relação a essa dimensão da própria, da transformação da saúde como problema de segurança, né, que você bem colocou em uma certa limitação da saúde como problema de segurança. E a gente teve, ao longo das últimas décadas, até mesmo do século XXI mesmo, algumas pandemias em que isso estava colocado, mas também manifestações consideradas terroristas, antrax, né, se a gente for lembrar um pouco no pós 11 de setembro, né, enfim, então tem uma dimensão nisso que é bem é, que demonstra o quanto esses protocolos eles configuram uma securitização dos espaços, né? Os uhum, espaços cada vez e as fronteiras e os trânsitos cada vez mais delimitados pelos protocolos de segurança, né? uhum, E estes entendidos como sendo saúde, né? Ou uhum, prevenção de riscos, né? Contenção de riscos. E uma das coisas que me chama a atenção, eu queria te perguntar para a gente refletir um pouco, é o fato de voos estão sendo cada vez mais restringidos aos voos internacionais aos brasileiros, né? Muitos países estão negando receber, com exceção de moradores do próprio país de destino, que estão no Brasil, mas querem retornar, estão uhum. restringindo entre eles Estados Unidos, que foi, né, virtualmente, eu diria, ilusoriamente, um grande parceiro do Brasil nos dois primeiros anos do governo. Eu fico pensando em termos de construção de redes, redes de colaboração, redes de pesquisa, redes de atuação, rede de quanto que isso pode ser prejudicial não só para a pesquisa em saúde, mas para a pesquisa no Brasil, esse isolamento cada vez maior, essa é a primeira pergunta, né, que o Brasil está tendo. E a segunda pergunta é o quanto essa política de segurança, né, no contexto da Covid-19, com muitos países se vacinando e o Brasil aguardando a vacinação ou tendo inúmeros problemas diplomáticos para ter insumos suficientes para startar esse processo, iniciar esse processo de maneira mais efetiva, de que maneira isso vai produzir em nós cada vez mais ansiedade, mas também, por outro lado, cada vez mais uma certa desistência em relação à vacinação, em relação, vamos conviver com o vírus mesmo, é isso aí, etc. E uma vitória de uma outra biopolítica, que é essa biopolítica da morte, essa biopolítica do não cuidado, essa biopolítica de que nada está acontecendo, isso é só uma gripezinha, etc. Queria que você falasse, enfim, um pouco sobre esse contexto que se avizinha, né, para Uhum. o Brasil no mundo e para o Brasil diante desse mundo que vai isolar o Brasil, o que, que a gente pode, se você consegue identificar alguns traços disso, ou você pode dizer, Igor, é muito cedo ainda para pensar nas consequências que isso pode ter, né? Olha, acho que uma pergunta fantástica, porque eu acho que tem coisas aparecendo já muito concretamente em relação a isso. Bom, primeiro que, voltando ao preâmbulo da tua questão, realmente, né,
foi encapsulado dentro dessas políticas de biossegurança esse imaginário de que um árabe pode ser um terrorista e está carregando uma bomba química ou biológica com ele, isso com aquele imaginário do antrax, etc. Mas ele pode ser um chinês e está trazendo vírus, né, da sopa de morcego que ele almoçou no dia anterior a pegar o voo, né, ou pode ser um latino-americano, né, que convive, como o próprio presidente disse, que vive no meio dos dejetos, foi assim que ele falou, né? Que é esse imaginário que é reproduzido muitas vezes e que faz com que sempre se coloque um olhar especial em termos de segurança sobre esse tipo de pessoa que está circulando, sobre esse tipo de migrante, né, como sendo potencialmente contaminante ou potencialmente perigoso, né, de um ponto de vista de outras violências e assim por diante. Isso certamente vai se refletir nos próximos anos como, sei lá, uma fortificação ainda maior das fronteiras. Eu não tenho dúvidas de que esse tipo de consequência ainda vai se abrir. Bom, hoje, efetivamente, as fronteiras estão fechadas, né? Mas é como aquele mesmo efeito imediato, como você falou, das Torres Gêmeas, assim, por alguns dias os voos todos pararam, as fronteiras fecharam. Quando elas voltaram muito rígidas sobre certas populações. E certamente nós estaremos entre essas populações cuja rigidez vai operar, né, em certos circuitos internacionais, assim, né? Então, porque realmente é inconcebível a maneira como a gente tem conduzido, né, em termos de políticas de governo a pandemia. Um segundo ponto que você chama a atenção, que eu acho que ele é fantástico e que a gente precisa realmente avaliar. Enquanto coordenador da rede Covid, eu realmente tenho recebido muitos contatos de fora do Brasil, né? De colegas que eu conhecia mais ou menos, de outros que eu já conhecia bastante, de outros que eu acabei sendo contactado sem nunca ter conhecido, né? Interessados em fazer parceria de pesquisa, interessados em fazer, de constituir redes internacionais para pensar Covid. Metade desses convites eu não tenho muita vontade de responder, a outra metade que é respondido é altamente desestimulante no início, justamente porque fica muito, mas muito evidente, né, que não é bem uma parceria de pesquisa, é uma espécie de conversão de nós como um laboratório de pesquisa, assim como a Rockefeller já fez com a gente, assim como o Instituto Pasteur fez com a gente, assim como essas missões desses países do norte já fizeram com os trópicos antes, né? Essa relação muito tênue entre o sanitarismo e o colonialismo, ela tem uma história muito longa, né? Envolve inclusive a antropologia, porque os sanitaristas também, como os antropólogos, né, se beneficiaram das colônias como laboratório de pesquisa, né, nos períodos coloniais. Mas é muito evidente, sabe? Né? E às vezes até descaradamente, sabe? Eu numa troca de e-mails com uma colega dos Estados Unidos, da Cornell University, dizendo o seguinte: não queremos que você participe do projeto, a gente queria avaliar como é que está a vida de vocês e a gente precisava facilitação, né? Assim, mas muito explícito a ideia de que assim, o que vocês não são sujeitos de produção de conhecimento e até, né, moralmente descredibilizados em certos circuitos acadêmicos, né, por reflexo de como tem sido conduzida a pandemia no país. É claro que, né, muitas vezes de fora não está se enxergando o grande ato, a grande distância, a grande ruptura que dá entre a pesquisa séria que é feita nas universidades e nas outras instituições, Fiocruz e outros institutos, né, e fundações, mas também dentro das universidades, né, a pesquisa séria, comprometida que se faz, e as políticas de governo que negam, que simplesmente dão as costas, que ignoram o conhecimento que é produzido. E aí o que acaba muitas vezes sendo refletido lá fora é como se não tivesse pesquisa acontecendo, é como se não tivesse protagonismo. O que tem, é claro, é essa coisa mais
por meio de contatos mais particulares, mais pessoais, dentro de circuitos, de redes que são constituídas pelos próprios pesquisadores, né? A partir das suas relações internacionais de pesquisa, que às vezes já são constituídas há mais tempo, eu já tenho outras, assim como o pessoal da Rede Zika tem várias, né? As redes internacionais da Zika, etc., e que por isso, né, acumularam, digamos assim, um background, acumularam uma credibilidade, e aí passam a figurar como protagonistas também de produção de conhecimento. Mas, assim, é preciso já começar a separar, porque, como eu falei, assim, uma boa parte dos convites vem, né, para participar de discussões, de reuniões, de workshops, etc., como olha, esse aqui, nós temos aqui um exemplar do que não deu certo entre nós aqui, né? Vem cá com a palavra o brasileiro, sabe? Uhum, E que, uhum, eu senti isso muito recentemente em participações internacionais, assim, né, de que as políticas de governo, né, que como elas acabam sendo difundidas pela mídia e etc. para fora do país, né, cria certos circuitos de, 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 de facilitação para uma colonização de conhecimento, sabe? Para facilitação de converter o Brasil num laboratório do país que não deu certo e que verdadeiramente não deu, em termos de condição da pandemia, né? E que se torna, como é que eu vou dizer assim, um laboratório para a gente ver tudo que deu errado, como o pior país em termos de condução de pandemia. E isso é muito grave, porque, né, se a gente não ficar atento em termos, né, de produção científica, né, a gente pode ser descredibilizado, apesar, uhum, né, da alta competência que tem em pesquisa instalada no país, a gente pode acabar descredibilizado e voltar para aquele lugar, né, de missões da Rockefeller, do tipo, sim, vocês vão ser sim, só um coadjuvante, né, parte do laboratório, meio nativo, meio base de experimentação. Nos seus corpos não sai conhecimento, nos seus corpos só sai informação e dados para as nossas pesquisas. Então a uhum, gente precisa cuidar realmente para que isso não se converta numa colonização, né, dos países do norte, né, sobretudo em relação à pandemia, tá? Então acho que a tua questão ela é muito importante e que ela precisa fazer com que a gente se mantenha vigilante e parceiro certo sim, também das sim. instituições que continuam acreditando no potencial de pesquisa do país. Mas, infelizmente, hoje, isso tem se dado muito mais pelas vontades individuais dos pesquisadores, de alguns programas, de algumas instituições, do que como uma política séria de ciência, Exatamente, né, internacional, né, que internacionalize o conhecimento produzido no Brasil, né, sobretudo agora no âmbito da pandemia. exatamente. Jean, eu gostaria de agradecer muitíssimo por você ter aceitado participar dessa conversa. Ela vai ficar registrada aqui, tanto no canal do IGTV, para quem chegou depois, ou para quem puder ver depois, e também no canal no YouTube. Eu vou te passar os links também, se você quiser Maravilha. divulgar e mandar para a pessoa. Como Gostaria eu que a gente pudesse divulgar pela rede Covid, a gente Com tem um espaço certeza, lá. com certeza, com certeza. Maravilha. Fica à vontade. Achei muito bom e parabéns pela sua pesquisa, pela rede Covid. Acho que é muito importante também esse olhar das ciências humanas e sociais, sobretudo da antropologia, para pensar essas crises sanitárias, esse contexto. Acho que matiza o olhar, especifica questões, traz outras dimensões para isso, né? Você apontou aqui várias coisas, a questão dos trabalhadores e dessa precarização do trabalho, que transforma o que se falava em subemprego nos anos 80, etc., passa a ser visto como empreendedorismo, né? Qual o lugar da força desse discurso neoliberal do empreendedorismo também, quase numa cooptação desses corpos em relação, desses sujeitos em relação ao subemprego, o que de fato é, Claro. né? Então, são questões aí que eu fui anotando aqui, estão palpitando de uma observação que não pode ser outra senão antropológica e das ciências humanas de maneira mais geral. Então, muito obrigado por compartilhar com a gente sua experiência, seu conhecimento e seu tempo, e parabéns pela coordenação da Rede Covid-19. Eu vou continuar acompanhando
os trabalhos quando forem sendo publicados. Muito obrigado mesmo. Eu que te agradeço pelo convite, pela iniciativa, pelo trabalho, e que eu acho que essa é mais uma dessas iniciativas que a gente precisa realmente continuar, porque desinformação realmente tem, né, o tempo todo. Agora, né, a constituição de um canal como esse para fazer um registro, né, pautado nas discussões acadêmicas, científicas e socialmente Sim, preocupadas também, né, não também de uma academia que nega, né, as diferenças, as inúmeras, as múltiplas diferenças sociais, culturais, etc. Certamente é um espaço de um valor inestimável nesse momento. Então, parabéns pela iniciativa, obrigado e espero que a gente continue, né, trocando muitas ideias ainda. Tá? também. Obrigado. Valeu mesmo. Obrigado. Valeu. Um Obrigadão. abraço. Um abraço. Tchau, tchau. Um abraço.